Paz, igreja, tudo bem com vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero falar aqui um pouco sobre mudança de igreja, né? Mudanças de ministério e apenas assim uma forma do que eu penso, do que eu acredito e daquilo que eu penso. Eu não sou a dona da razão e nem tenho a pretensão de ser, mas eu acredito que enquanto nós estamos aqui, nós estamos em um grande processo de aprendizado para sermos seres humanos melhores e não frequentadores de igreja e meros religiosos. Então acredito que nós estamos aqui nesta vida para ser pessoas melhores e evoluir no sentido espiritual. Amém? Nós somos seres eternos vivendo uma experiência terrena. Mas vamos lá. Não é saudável ficar mudando de igreja. Por quê? Isso para a vida espiritual é péssimo, é horrível, né? Porque você não cria raízes naquele lugar. Você não consegue estabelecer uma base sólida no sentido espiritual. E antes de falar a igreja ideal, eu quero falar aqui alguns perigos, né? E o primeiro perigo eu já citei aqui nesse vídeo, que é você não ter base sólida, uma firmeza. Isso é muito perigoso, né? Tem pessoas que ficam mudando de igreja como se mudasse de roupa, né? De blusa. Ah, já troquei de igreja. E interessante que essas pessoas sempre falam, né? Ah, mas lá naquela igreja aí sempre tem um defeito das igrejas que passou. Sempre tem defeito, como se a pessoa fosse uma pessoa perfeita, né? E ninguém é perfeito. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós temos limitação, seja em uma área ou em outra área. O fato é que nós não somos perfeitos. Então essas pessoas elas falam, né? Ah, eu saí daquela igreja porque o pastor fez isso. Ah, eu saí daquela igreja porque a pastora falou aquilo. Ah, eu saí daquela igreja porque ali naquela igreja só tem fofoqueiro. Ah, eu saí daquela igreja porque aquela igreja não é boa. Ah, eu saí. Aí começa a falar, né, os problemas, as situações. Então, eu tenho aprendido que o homem e a mulher de Deus, ele não tem mais vontade própria, mas o homem e a mulher de Deus é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E quando Deus nos direciona para um lugar, quando Deus nos direciona para uma congregação, quando Deus nos direciona para uma igreja, é porque Deus ele tem um propósito. O propósito dele é maior e deve ser maior na nossa vida se nós permitirmos. Então, quando Deus lhe direciona para uma igreja, para uma congregação, é porque Deus tem um propósito, pode ser ministerial, de louvor, um propósito de crescimento pessoal, desenvolvimento do seu caráter, um refinamento no seu caráter, porque ele tem obra mais lá na frente. Então é necessário você passar por esta etapa, por este ciclo. E eu me lembro que eu congrego em uma igreja que eu amo essa igreja e eu era antes da igreja batista e ao sair esse processo de saída da igreja batista para a igreja onde eu congrego hoje, foi um processo muito doído, muito sofrido, e eu me lembro que eu orei 4 meses, orando e jejuando, pedindo a Deus confirmação, pedindo ao Senhor, colocando diante do Senhor, porque eu não queria errar na minha escolha. Eu queria realmente ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E Deus ele tem os seus propósitos. Eu creio que nunca é bom também tomar as decisões de uma forma precipitada, baseada nas emoções. Um fato muito importante é irmã Raquel, por que você saiu da igreja batista? Eu saí porque eu não me via mais ali. Eu literalmente no mundo espiritual eu via aquela porta se fechando, Deus falando, eu não te quero mais aqui, acabou teu tempo aqui, sai daqui. E eu saí bem, não saí com problemas, não saí
triste, saí triste por ter deixado as irmãs, aquela posição confortável que eu estava ali, eu estava muito confortável, era amada, era respeitada, mas assim, até o pastor me chamou, Raquel, você se aborreceu aqui, alguém te chateou, alguém te entristeceu? Eu falei, não, não foi nada disso, ninguém me chateou, ninguém me entristeceu, mas assim, eu no mundo espiritual, eu estava numa terça-feira, eu vi literalmente, eu não me via mais naquele lugar, eu não me via mais naquele contexto, e eu vi literalmente a porta se fechar e Deus fala claramente, Raquel, acabou, chega, daqui para diante tua vida não é mais aqui. Né? Eu não quero me prolongar muito aqui, porque esse vídeo precisa tomar outro rumo que eu havia direcionado. Então, antes de falar da igreja ideal, um fato muito importante é, se Deus tem uma obra com você em uma igreja, se Deus tem uma obra com você em um ministério, se Deus tem uma obra grande com você em um ministério, em uma igreja, em algo, o inimigo ele vai tentar te remover daquele lugar. Repito, se Deus tem uma obra grande com você em uma igreja, se Deus tem uma obra grande com você em um ministério, se Deus ele tem algo para realizar com você neste lugar, o inimigo ele vai se usar de pessoas para levantar calúnia, difamação, fofoca, aumento de pressão para tentar te remover daquele lugar. Mas Raquel, da onde que você tirou isso? Eu li isso no livro de John Bevere, A Isca de Satanás. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo, é um livro maravilhoso. E ele fala muito sobre isso e eu gravei na minha mente e é verdade. E você nunca deve sair desse lugar por conta disso. Nunca deve. Por mais difícil que seja, por maiores os ventos contrários, por maior a perseguição, maior a calúnia, permaneça onde Deus te colocou, porque é lá onde Deus vai te honrar. Mas eu estou sendo humilhado, eu estou sendo caluniado, eu estou sendo, enfim, permaneça onde Deus te colocou. Tem um outro livro também, que esse livro é um outro, da Joyce Meyer, A Formação do Líder. É um livro maravilhoso, eu vou trazer alguns tópicos desse livro também aqui, que ele fala muito sobre os testes da liderança. E ela fala que nunca é bom você sair entristecido, com raiva, com rancor, de um ministério e ir para outro ministério. Por quê? Da mesma forma como você sai desse ministério, vai ser a mesma forma que você vai entrar naquele ministério. E essa carga negativa, esse rompante, você vai encontrar também lá, esse espírito você vai encontrar também no próximo ministério que você for. A formação do líder, da Joyce Meyer. Eu posso também deixar o link dele aqui embaixo, mas do John Bevere eu vou deixar aqui embaixo. Então, assim, não é bom. Esse vídeo é direcionado para aquelas pessoas que ficam pulando, mudando de igreja, né? Mas vamos lá, irmã Raquel, o que é a igreja ideal? Bom, a igreja ideal, ela é uma igreja que prega a palavra, que tem a pregação da palavra de Deus. Né? Se um culto de repente não teve pregação da palavra ou outro culto, mas se isso é de uma forma rotineira, nunca tem pregação da palavra, né? Em um mês não pregam a palavra, não tem um compromisso com a palavra, começa a duvidar e suspeitar e saia dessa igreja. Né? Uma outra coisa, é a igreja que não tem escola bíblica dominical. Irmã Raquel, por que você está falando isso? Por quê? Porque a base do ministério de Jesus era o ensino, não eram somente os milagres, porque milagres até os profetas do Antigo Testamento fizeram. Mas a base do ministério de Jesus era o ensino, embora ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido, mas ele ensinava, ele dedicou o tempo ao ensino, à oração. Ele fazia os milagres para aliviar as dores e as enfermidades das pessoas, as pessoas iam atrás dele para o alívio de suas dores, mas a base do ministério de Jesus era o ensino. Uma igreja que não tem escola dominical e não tem o ensino da palavra, suspeita. Irmã Raquel, salvo essas exceções. Irmã Raquel, na minha igreja não tem escola bíblica dominical, mas tem um dia da semana que o pastor faz estudo bíblico. Ou é culto do ensino, culto da palavra,
culto de doutrina, eu não sei. Mas se é aquele culto que é voltado para a palavra, e vão para cá, vão para lá, abre a Bíblia e tal, começa a explicar, é uma igreja boa, né? É uma igreja saudável, uma igreja que tem um alimento saudável. Fica nessa igreja. Não tem escola bíblica dominical, mas tem um culto de ensino. Amém. Glória a Deus, né? Uma igreja que se preocupa com a palavra. Uma igreja que valoriza os princípios espirituais. Uma igreja que valoriza a oração. Uma igreja que convida o povo a orar. Uma igreja que é alicerçada na oração. Uma igreja que tem um ministério de oração. Uma igreja que você vê, né, que o pastor ele é declinado para a oração, o líder ou a líder é declinado para a oração, é declinado para o jejum, para as disciplinas espirituais. Uma igreja que prega santidade, uma igreja que prega arrebatamento, uma igreja que prega, que fala sobre oração, uma igreja que fala sobre o poder da pregação da palavra, uma igreja que tem preocupação com o evangelismo, busca e salvação de almas, né? O Deus que nós servimos é um Deus missionário, porque ele doou o seu Filho único. Então, uma igreja que tem uma atenção voltada para o evangelismo, essa preocupação com os perdidos, é uma igreja boa, é uma igreja ideal, que prega a salvação, que vai em busca de almas, que faz evangelismo, que tem essa preocupação. É uma igreja saudável, uma igreja que cuida do órfão, da viúva, do necessitado, uma igreja que ela é cuidadosa com os membros, com esses princípios espirituais, é uma igreja ideal para se congregar. Amém? Isso foram apenas alguns pensamentos dentro daquilo que eu penso, que eu acredito que seja uma igreja ideal. E eu quero fazer uma ressalva de que a igreja somos nós. A igreja ela é um organismo vivo, não está restrito a 4 paredes. O sentido desse vídeo eu falei de uma igreja como organização, estrutura física, prédio, que todos nós vamos lá se reunir e congregar. Esse vídeo foi nesse sentido. Amém? Paz. Quero ler seu comentário. Paz.